Oi, pessoal, eu sou a Roberta, eu sou mestranda em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da teoria do Labeling Approach, também conhecida como teoria do etiquetamento social, criminologia liberal ou ainda como rotulacionismo. Essa teoria surgiu em meados da década de 60 nos Estados Unidos e é uma teoria muito importante para a questão criminal, pois foi a partir dela que se tornou possível o advento de um novo paradigma criminológico. Inicialmente, eu penso que convém fazer uma breve contextualização histórica acerca do tema, para que a gente possa compreender melhor como essas ideias foram construídas e como se deu sua continuidade, então, resultando na teoria do Labeling Approach. Pois bem, desde os anos de 1930, a sociologia estadunidense vinha, de certa forma, desconstruindo a visão convencional de sociedade que se tinha até então. Isso resultou em deslocamentos epistemológicos que foram apresentados pela sociologia dessa época e que provocaram profundas mudanças na história da criminologia. A partir da compreensão, então, do delito pela reação social fora do eixo patológico, abriu-se novas possibilidades para reflexões sobre a questão criminal. Dito de outra forma, pelo clima geral criado pela sociologia estadunidense em cerca de mais de 20 anos, a criminologia não podia mais continuar se perguntando acerca das causas do delito sem reparar agora no poder punitivo. Se antes o problema, o objeto dos estudos criminológicos, estava centrado em responder questões como quem é o criminoso e como ele se torna um desviante, agora estava ocorrendo um deslocamento dessa problemática para buscar responder questões como quem é definido como criminoso, quais são os efeitos dessa definição e quem define quem. São novas perguntas, portanto, que deslocam uma concepção clássica que buscava estudar o crime e o sujeito tido como criminoso de forma ontológica, que não problematizava o próprio conceito de crime. Ninguém antes se ocupava do poder punitivo, do sistema penal em particular. Ocorre, portanto, uma redefinição radical do objeto da criminologia, pois o criminoso não é mais ponto de partida, e o que está em jogo passa a ser quem tem o poder de definir o que é crime. Ou seja, a criminalidade deixa de ser uma realidade objetiva para ser lida como uma definição. Esse deslocamento, essa mudança de paradigma é tão significativa e tão importante que Zaffarano utiliza a expressão queda de prateleira para descrever esse momento, no qual se rompe o marco de pensamento predominante, surgindo assim uma nova etapa da criminologia, que passa a introduzir em seu campo de estudo o poder punitivo e o sistema penal, tecendo críticas a ele. Essa corrente criminológica é tão importante porque ela desnuda certos discursos que legitimavam o poder punitivo, mostrando que ele atua de forma seletiva e que seleciona pessoas através de estereótipos. Essa ruptura foi fundamental para a construção de uma criminologia crítica. Assim, a teoria do etiquetamento social, de certa forma, decorre de duas correntes da sociologia americana, uma delas chamada de psicologia social, ou interacionismo simbólico, e a outra de fenomenologia. Vamos iniciar, então, conversando aqui sobre a teoria da psicologia social, também chamada de interacionismo simbólico. O primeiro autor que eu gostaria de mencionar é chamado de Edwin Lumbert, que na obra chamada Desvio Humano, de 1967, fez uma classificação binária do desvio, sendo que o desvio primário é aquele pelo qual se impõe uma pena, ou seja, uma violação de uma regra em si, e o desvio secundário seria, então, a reação social frente ao desvio primário, ou seja, a reação pela qual o sujeito começa a construir sua identidade a partir de rótulos, começa a assumir uma etiqueta de criminoso que lhe foi atribuída. Essa ideia é de suma importância para o desenvolvimento e compreensão da teoria do etiquetamento. Lambert demonstrou como a punição de um primeiro comportamento desviante gera uma mudança de identidade do indivíduo estigmatizado, gerando assim uma tendência a permanecer no papel social de estigmatização. Isso implica dizer, portanto, que a intervenção do sistema penal contribuiria para uma consolidação da identidade desviante do tido como criminoso. Assim, eu também gostaria de mencionar um outro autor de bastante relevância, que pertenceu à escola de Chicago, chamado George Mead, que foi quem formulou a base do internacionalismo simbólico, dessa teoria que a gente está falando agora, por ter começado a trabalhar a consciência de si na relação com os outros. De acordo com esse autor, temos um mim, que seria formado pelas exigências de papéis que os outros nos fazem, e um eu, que somos efetivamente. Ou seja, para Mead, na vida social, o indivíduo desenvolve atitudes estereotipadas nas relações com os outros, através de papéis estabelecidos.
Ele analisou, portanto, os comportamentos que construímos através dos nossos papéis de representação na sociedade. Para aprofundar melhor essa ideia, penso que precisamos entender Goffman, que utilizou a dramaturgia social para explicar essa corrente. Para Goffman, a sociedade funciona como um teatro, no qual há atores, público e organizadores. Vamos supor que estamos em uma peça de teatro agora. Para que ela ocorra, tem de haver uma equipe de organização, que prepara o evento para o público que vai assistir. Existe nesse esquema expectativas, que Goffman chama de demandas de papel. Ou seja, o ator espera que o público se comporte de uma determinada maneira, que o escute e o assista. O público, por sua vez, espera assistir uma peça de teatro, espera que haja entretenimento, que não seja entediante. Tanto o público como os atores esperam na organização que tudo esteja em ordem, que a iluminação esteja boa e que dê para ouvir o que os atores estão falando, por exemplo. Pois bem, se todas as demandas de papel são satisfeitas, não há nenhum problema e saímos do teatro felizes e contentes. Porém, se algo dá errado, por exemplo, se o público reclama da atuação dos atores, ou se no meio da plateia tem um grupo de indivíduos fazendo muito barulho que está incomodando o desenvolvimento da peça, há aborrecimentos. Esses episódios, que geram agressividade quando não se corresponde às demandas de papel, são chamados de disrupções. E nosso descontentamento com a situação se dá porque não sabemos como prosseguir, ou seja, ficamos sem um roteiro. Portanto, para Goffman, geralmente costumamos responder às demandas de papel para evitarmos as disrupções, para evitar esse descontentamento. E é isso que vai configurar nosso eu, ou seja, em boa medida, somos como os outros nos demandam que sejamos. O que mais nos interessa dessa teoria da dramaturgia social do Goffman para o âmbito criminológico é que esses papéis sociais que comentamos há pouco podem ser positivos ou negativos. Quando se atribui a alguém um papel negativo, de ladrão, por exemplo, são formuladas demandas de papéis correspondentes, porque se espera que esse sujeito se comporte como tal, ou seja, se espera que ele haja como um criminoso. A partir disso, então, Goffman pesquisou os processos de construção da identidade desviante pelas instituições totais. O que são essas instituições totais para ele? Para ele, essas instituições são aquelas em que os indivíduos desenvolvem toda a sua atividade vital, desde o momento de que acordam até quando vão dormir, e permanecem ali, portanto, separados do restante da sociedade. Todo o aspecto da vida social dessas pessoas são realizados no mesmo local, sob controle. Essas instituições totais podem ser manicômios, prisões, asilos, internatos e etc. Com essa totalização da vida no mesmo local, não há mais esferas separadas, e categorias como diversão, trabalho e descanso se confundem. A pessoa que está nessa instituição total, portanto, de tanto sofrer ataques ao eu, se desculturaliza e perde sua autonomia, o que permite que ela seja controlada até os seus atos mais íntimos. Essa teoria de Goffman teve muita importância, portanto, para a desconstrução das intenções reabilitadoras do sistema penal. Então, recapitulando, eu disse anteriormente que a teoria do Labeling Approach resultou, de certa forma, de duas correntes da sociologia norte-americana, uma delas chamada de interiorismo simbólico, ou também de psicologia social, e a outra de fenomenologia. Dentro dessa mesma corrente do interiorismo simbólico que estamos conversando, foi determinante o livro de Howard Becker, de 1963, intitulado Outsiders. Esse livro foi o responsável pela consolidação do Labeling Approach, então ele é muito importante. Becker fez uma pesquisa empírica com músicos de jazz, usuários de maconha nos Estados Unidos, pesquisando então sobre a estigmatização desses sujeitos e os efeitos na produção de suas identidades. Nesse estudo, Becker demonstra que o desvio é provocado e criado artificialmente, que existem empresários morais que fazem as regras que resultam em desvios se não cumpridas, e que esses não são estudados, mas sim só se estudam as pessoas que tiveram uma etiqueta aplicada a si, o que as deixa de fora como um outsider. Em resumo, Becker ilustra como ocorre a mudança de identidade social do indivíduo no momento em que lhe é atribuída um status de desviante. Essa crítica representa um golpe muito forte ao poder punitivo, pois ela demonstra que o desvio não é uma qualidade inerente ao ato ou inerente à pessoa, mas sim uma consequência da aplicação da regra, que foi criada por um grupo de indivíduos. Principalmente, essa teoria coloca em evidência a repartição arbitrária das etiquetas, sua seletividade, e assim torna possível lançar dúvidas sobre os responsáveis por criar a legislação penal que orientam a seleção de pessoas a serem criminalizadas. Becker demonstra com maestria
uma profecia autorrealizável. Ou seja, a partir do momento que eu atribuo uma etiqueta a uma pessoa, as consequências disso serão reais. Com o rótulo de bandido sobre alguém, as reações sociais hostis direcionadas a essa pessoa aumentam, o que facilita com que ela, de fato, se enxergue e atue como um criminoso. É importante frisar que as etiquetas não criam o delito, e esse tipo de relação nem interessa no etiquetamento, pois há uma distribuição arbitrária das etiquetas, pois nem sempre se etiqueta como homicida aqueles que matam, por exemplo. A título de exemplificação, os responsáveis por mortes ocasionadas por poluição ambiental ou por negligência no cuidado de rodovias geralmente não são etiquetados como cúmplices de homicídios. Por fim, então, cabe ressaltar que o que Becker prova é a arbitrariedade do etiquetamento, e isso causa um grande abalo nos argumentos que tentavam conferir alguma racionalidade e legitimidade ao sistema penal. Por fim, então, faltou a gente esclarecer alguns pontos sobre a outra teoria que eu estava me referindo anteriormente, chamada de fenomenologia, e essa teoria tem muita importância também para a construção de ideias que dão suporte ao Labeling Approach. Essa corrente surgiu de um novo enfoque da sociologia do conhecimento dos Estados Unidos e é resultante da elaboração da ideia de intersubjetividade, um conceito filosófico elaborado por Husserl. Quanto à questão criminal, especificadamente, nos interessa um pequeno livro chamado A Construção Social da Identidade, do ano de 1966, dos autores Peter Berger e Thomas Luckmann. Embora esse trabalho não se ocupe da criminologia, especificadamente, podemos extrair dessa obra alguns pontos bem interessantes. Inicialmente, a ideia de que vivemos em um mundo de interpretações compartilhadas, ou seja, intersubjetivo, é uma chave para compreender o mundo como um conjunto de significados que compartilhamos com os outros. Ou seja, há conhecimentos de senso comum que, se repetidos, se tornam hábitos e que fazem com que possamos agir em sociedade. Dando um exemplo para isso ficar mais concreto na nossa cabeça, é o que faz com que um motorista de ônibus, ao me ver numa parada, acenando para ele, pare para que eu possa subir e que isso não cause nenhum tipo de desconforto nos passageiros que estão dentro do ônibus. Eles não vão protestar porque o ônibus parou para mim, porque é aceitável que ele pare já que eu acenei. Isso é um hábito que faz com que haja reificação para esses autores. O que seria isso? Esse conhecimento de senso comum, que são subjetividades compartilhadas, se objetivam e se tornam materiais, produzindo reificação. Se eu me afasto desse mundo reificado, ou seja, se eu exerço um papel que fora do que esperam de mim, fora desse papel de reificação, isso causa estranhamento nas pessoas e, portanto, eu devo ser punido. O que Becker e Luckmann demonstram com essa teoria é que o outro na relação interpessoal é sempre visto como um ser que está exercendo um papel. A sociedade, portanto, para eles, seria a soma total das tipificações dos modelos recorrentes de interação estabelecidos através deles. Enquanto tal, então, a estrutura social é o elemento essencial da realidade da nossa vida cotidiana. E com isso, então, eu expliquei as duas correntes que tornaram possível a teoria do Labeling Approach. E então era isso. O objetivo desse encontro, então, foi criar a possibilidade de pensarmos juntos sobre como surgiu a teoria do Labeling Approach, suas principais ideias e autores, bem como demonstrar a importância que essa teoria tem para a questão criminal e para os estudos criminológicos, principalmente porque foi ela que possibilitou o deslocamento de paradigma em relação às teorias criminológicas anteriores. Então é isso, pessoal. Até a próxima!